Boa tarde a todos. Nós somos alunos de Biomedicina da Uninove, Unidade Santo Amaro. Nós vamos apresentar para vocês um trabalho a respeito sobre o Alzheimer. Eu me chamo Gabriele, Juliana, Mariana, Luzilde, Rosiane, Brena, Guilherme e Nicolas. e agora quem vai dar continuidade com vocês é o Nicolas e o Guilherme. Vamos falar uma pequena introdução sobre a doença, a patologia, né, que ocasiona, e vamos falar sobre alguns procedimentos, algumas informações para que vocês não fiquem perdidos enquanto estivermos apresentando o trabalho. O que é o Alzheimer? Vamos falar primeiro esse pequeno glossário. O que é o neurônio? Célula altamente especializada no tecido nervoso e compõe o cérebro. Então, tudo que nós vamos fazer no nosso cotidiano, seja sentir, falar, ouvir, mais ligado aos cinco sentidos, tato, audição, visão, paladar e olfato, tudo está ligado aos neurônios. Eles que respondem e também fazem essa interligação. O axônio é uma parte do neurônio responsável por transmitir o impulso nervoso. Então é uma parte bem pequena que vem logo após o corpo celular e ela é responsável por fazer esse meio termo, essa ligação entre o neurônio e o dendrito. Ela é a parte do meio, como se fosse um pequeno cabo. E o dendrito são como se fossem ramificações que fazem a levagem do impulso nervoso, né? Porque tudo que nós fazemos, todo o nosso cérebro é tudo impulso nervoso. Então, para nós mexermos a perna, o braço, falar, tudo é impulso nervoso. O dendrito, parte do neurônio, é responsável por captar o estímulo ou a comunicação nervosa. Até mesmo quando estamos andando na rua, fazemos um prego, um caco de vidro, essa resposta nervosa é justamente por essas três partes, o dendrito, o axônio e o neurônio. E que acaba causando essa resposta. Que, lógico que se estivermos andando, pisamos num prego, não vamos ficar pisando, estaremos sentindo e isso causa uma resposta onde nós teremos essa reação de tirar o prego. Agora, posteriormente, o Nicolas. Pessoal, eu vou continuar explicando aqui. Eu vou ler a definição que eu coloquei aqui para vocês, logo após eu vou explicar, ok? E vocês também estão vendo, né? Então vamos lá. Substância branca cerebral. Tem dois tipos de substância no nosso cérebro. Uma que é mais interna e outra que é mais externa. Fica numa área que a gente chama de córtex. Córtex cerebral, tá? A substância branca, ela é composta pelos axônios, que o Guilherme já tinha falado, e por dendritos, tá? Ela se comunica com o resto do nosso sistema nervoso. O nosso cérebro ele faz parte do sistema nervoso central. E aí tem várias estruturas, como o tronco cefálico, a medula espinal, que vão se comunicar com o resto do nosso corpo para a gente poder ter sensações táteis, sensações de temperatura, de dor, enfim, uma gama bem grande de sensações. Então, vai ser a função da substância branca, que vai conter os axônios, né, e os dendritos. E também tem outro tipo de substância, a famosa substância cinzenta, né, massa cinzenta. Ela que fica no córtex cerebral, na periferia do cérebro, ela é responsável por conter os corpos celulares das células, que o Guilherme também tinha dito anteriormente. Esses corpos celulares, gente, eles vão processar toda a informação que a gente recebe e eles vão interpretar isso. Quando eles interpretarem, a gente vai ter uma resposta e essa resposta, dependendo do tipo de informação que a gente recebeu, né, ela vai ser efetuada. E tem um outro termo também chamado sinapse, termo usado para definir a ligação entre um neurônio e outro. Na substância branca, a gente tem os axônios e os dendritos, que eu tinha falado anteriormente, né? Entre um dendrito e outro, existe um espaço bem pequenininho, bem pequeno mesmo, que a gente chama esse espaço de fenda sináptica. Esse espaço, né, vão ocorrer várias ligações ali, né, químicas entre moléculas que a gente chama de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles vão regular tudo no nosso corpo, vão regular se a gente está feliz, se a gente está triste, vão regular se a gente está com fome, enfim, basicamente tudo mesmo, ok? Aí agora eu vou falar sobre a doença em si, né? Antes foi só uma explicação breve para não ter que ficar parando para explicar esses termos. Então, o Alzheimer é uma doença degenerativa. O que isso
quer dizer? Quer dizer que ao longo do tempo, ele nunca vai ficar melhor. Se você pega uma gripe, por exemplo, você, ao longo do tempo, vai ficar melhor. Seu sistema imunológico vai combater aquele vírus invasor e aí você vai ficar melhor. O Alzheimer não, ele é uma doença degenerativa do sistema nervoso. Então, a partir do momento que você é diagnosticado com essa doença, você só tende a piorar. Infelizmente, a gente não descobriu a cura ainda, mas os cientistas estão trabalhando bastante nisso. Um neuropatologista alemão chamado Alois Alzheimer, que descobriu, daí vem o nome da doença, né? O nome, sobrenome dele, e a incidência aumenta com a idade. Então, a partir de uns 60 anos, aí a gente vai começar a ter uma maior incidência dessa doença. Ela é uma doença bastante caracterizada pela demência. O que isso quer dizer? Uma pessoa demente é uma pessoa que tem um estado cognitivo fraco. Ou seja, se você chegar numa pessoa com Alzheimer e falar assim, me diz quanto é 2 mais 2, a pessoa não vai saber te responder. Quanto é 1 mais 1, também não. Ela tem uma capacidade muito pequena de fazer cálculos simples, sabe? Poder conversar, afeta também a fala da pessoa. E posteriormente, em até estados mais graves da doença, né, ela pode ter capacidade motora. Não sei se vocês já viram, mais pessoas com Alzheimer avançado, elas andam igual robôs, elas colocam uma perna e o mesmo braço na frente e andam assim porque elas perdem a capacidade de coordenar movimentos. Elas não conseguem pôr a perna esquerda, por exemplo, e o braço direito à frente. Okay? Os neurônios, quando a pessoa tem Alzheimer, eles movem no córtex cerebral, que é a área responsável pelas memórias. Daí vem aquela velha história, né, que todo mundo conhece, associada ao Alzheimer. O sintoma mais conhecido é a perda de memória, seja ela recente ou antiga, tá? Porque os neurônios na parte do córtex cerebral, que é a parte mais exterior, a parte mais periférica, eles acabam morrendo e assim a pessoa acaba perdendo a capacidade de se lembrar das coisas. E acontece uma alteração na substância branca, que é a parte mais inferior, chamada de gliose. Essa alteração é como se fosse uma substituição dos neurônios, que ela substitui os neurônios, que são as nossas células do sistema nervoso, que a gente usa para tudo, para perceber o mundo, e ela substitui por um outro tipo de célula do sistema nervoso, chamado de células da glia. Daí vem o termo gliose, tá? Substituição por células da glia. E acontece também, como acontece essa substituição na substância branca, acontece uma perda de sinapses, que são aquelas ligações que eu tinha falado. Então, se não tem sinapses, não tem mais conexão entre as células. Então, uma célula não sabe transmitir para outra mais. Como se fosse uma conversação entre os neurônios. Isso, como se fosse uma conversa. Então, de repente, um lado parou de falar, o outro lado você não sabe mais o que fazer porque não tem mais conexão. Ok? E como acontece bastante perda de neurônios, o cérebro ele acaba perdendo um peso significativo de 200 gramas, de 3 a 8 anos depois que a pessoa é diagnosticada com essa doença. Certo? Então isso pode parecer pouco, 200 gramas, mas em questões do sistema nervoso, em questões do nosso cérebro, é bastante coisa, é uma perda bastante significativa e isso vai prejudicar bastante. Ok? E agora a gente vai falar para vocês as causas dessa doença. Diferente de outras doenças, a gente não conhece a causa do Alzheimer ainda, então não tem como a gente prevenir. Aqui não existe uma profilaxia, né, que é o termo que a gente usa para prevenção. Então, tudo que eu vou falar a partir de agora são especulações, são os talvez, o que pode ser, ok? Então eu separei duas especulações, as mais conhecidas e que estão diretamente relacionadas com a doença. Então a gente sabe que elas têm relação, só que a gente não sabe se elas são a causa ou se elas são a consequência dessa doença, ok? Então vamos lá, primeiro eu vou falar sobre as placas senes ou placas amiloides também. Essas placas, elas são uma alteração extracelular, ok? Que acontece no nosso cérebro. Todo tecido, ele tem a parte celular e tem a parte extracelular, que a gente chama de matriz do tecido. Então, a parte celular vão ser os próprios neurônios que a gente falou até agora, ok? E a parte extracelular do nosso tecido vai ser, enfim, tudo que tiver por ali, proteínas, pode ser fibras, no caso do tecido conjuntivo. No caso do tecido nervoso, a gente vai ter proteínas que vão ajudar as células a se comunicar, né? Que vão ajudar o impulso nervoso a se propagar ali e a gente poder ter as nossas funções normais. Só que o que acontece? Se acontecer uma mutação nessas células,
nessas proteínas, elas vão sofrer um processo que a gente chama de clivagem. E esse processo vai ser de um jeito diferente, vai ser do jeito errado, do jeito patológico, que vai começar a desencadear a doença. Esse processo de clivagem, ele é como se a proteína viesse e se grudasse na célula, ok? Então, na hora que ela se grudar, ela vai estar transmitindo ali as informações do jeito certo, vai estar tudo bem, a nossa saúde vai continuar intacta. Mas a partir do momento que ela sofre esse processo de jeito errado, ela fica na matriz extracelular, ela não consegue se grudar ali na nossa célula. Então, quando ela fica na matriz, ela sofre uma separação, uma quebra. Essa proteína, ela se quebra em duas partes. E essas duas partes são proteínas que são nocivas para as nossas células do sistema nervoso. Então, a partir do tempo que elas são nocivas, elas começam a causar dano nas nossas células, dano no tecido cerebral. Com certeza todo mundo sabe que é irreparável, não tem como a gente substituir, as células não se reproduzem mais, não sofrem a divisão, né? Então, é irreparável. Essa é uma das causas que está relacionada com a doença, não tem como a gente tomar um remédio, por exemplo, para não surgirem essas placas. Né? E tem uma outra causa também, que são os emaranhados neurofibrilares. O que é isso? Esses emaranhados, eles estão diretamente relacionados a uma proteína chamada proteína tau. Essa proteína, ela vai se formar dentro da célula, ok? Ela é uma proteína intracelular, não é extracelular, como o caso das placas CNIs. Ela é uma proteína intracelular, ela vai ficar dentro do neurônio, e a partir do momento que ela está dentro do neurônio, ela pode sofrer uma mutação, ok? Se ela sofrer essa mutação, ela vai desencadear isso que a gente chama de emaranhado neurofibrilar, porque ela vai começar a se formar como se fosse no formato de uma hélice de DNA, ok? Formato helicoidal. Então, se ela começar a se formar nesse formato helicoidal, ela vai começar a transitar pela célula, ela vai andar pela célula, né? E ela vai destruir uma estrutura muito importante para a célula, que a gente chama de microtúbulos. Esses microtúbulos, eles são como se fossem o nosso esqueleto, sabe, ossos mesmo, só que são os ossos das nossas células. Eles são os ossos que compõem as nossas células. Então, eles fazem a sustentação celular, são o citoesqueleto dela. Eles também servem para a comunicação entre uma parte da célula e outra. E elas vão destruir esse citoesqueleto da célula, e a partir do momento que elas destruírem a célula entra em colapso praticamente instantâneo, a morte dela, que a gente chama de lise. Então a lise é praticamente instantânea na morte celular. E essas são as duas causas mais plausíveis que a gente pode usar em termos patológicos do nosso cérebro. Alguma pergunta? Ou seja, a pessoa que começa com esse tipo de problema de Alzheimer, então ele não vai ficar bom, ele está condenado à morte. Infelizmente, condenado degenerativo. Não tem nenhum medicamento para estabilizar, nem... Nem Lisa. Mais pra frente as meninas vão falar os medicamentos que existem, mas somente para abrandar os sintomas, não para parar. A doença é degenerativa. Ela não é uma doença causada por um agente etiológico, que a gente chama, né? Não é um vírus, não é uma bactéria, um fungo, não é nenhum outro ser que entra no nosso corpo e causa ela. É o nosso próprio corpo. É como se fosse um câncer, como se fosse uma doença autoimune, como o lúpus, que são várias feridas pela pele. Ainda bem que ela não é uma doença contagiosa, né? Não é contagiosa. Ela pega pessoas que não têm, né? Que a pessoa se fosse. Seria muito pior. Mas há especulações, estudos e teorias, nada comprovado, que pessoas que tendem a ler mais, a jogar videogame, mexer mais em computadores, exercitar mais a mente, de palavras cruzadas, diminui o risco em até 20% a 30%. Mas estudos e especulações, como o Nicolas disse também, que não tem uma causa específica. Mas nem todo mundo vai ter esse problema, né? Nem todo mundo vai ter esse problema de Alzheimer, né? Então, algumas pessoas e outras não. Então, está relacionado com o que a Brena vai falar daqui a pouquinho. Chega a ser assim, a pessoa que aposenta, ele aposenta e para as suas atividades, ele está mais exposto, como que é isso? Ou pode demorar?
Então, o que acontece é que a gente não sabe com que ela está relacionada. Não sabe porque essa mutação que acontece na proteína, ela está muito ligada ao DNA, entendeu? Então a gente não sabe se é porque a pessoa fica muito tempo parada, não sabe se é porque a pessoa, não sei, de repente não leu bastante. A gente sabe que se a pessoa ler, se a pessoa exercitar o cérebro, ela vai ter uma menor incidência de ter a doença. Agora, caso isso não aconteça, a gente também não sabe porque a gente não conhece a causa dela. Mas ela é uma doença que está relacionada com o DNA, bastante hereditário. Se você tem alguém na família que teve, tem maior chance de ter ela também. E a partir de que idade? A Brena também vai falar daqui a pouquinho. Então deixa Deixa a Brena falar. Obrigado, gente. Tudo bem? Sobre a doença. Números, porcentagem, enfim. A doença de Alzheimer, ela atinge pessoas acima de 60 anos, 65, e 5% das pessoas acima de 65 e 74 pode ser portador da doença de Alzheimer. Pode parecer um número pequeno, 5%, mas o número de casos é estimado a 35,6 milhões de casos no mundo. Então é um número bem alto e pode ser que aumente em 2030 e 2050 para 115,7% de pessoas com a doença. Então isso. Tá bom, pergunta? Que o meu é mais números. Essa doença é assim como se fosse uma depressão, né? Também, né? também pode afetar. Como se fosse uma depressão, você com a continuação do Depende teste de que como aparece. que é o convívio familiar dela, como as pessoas vão reagir. Mas a pessoa, por exemplo, assim, com 70, 80 anos, ela tem esquecimentos, tem... Não, Sim. assim, não precisa ser exatamente o Alzheimer. Exatamente, muitas pessoas confundem Alzheimer com a idade que está próxima de chegar, mas muitas vezes pode ser a doença mesmo. E não é uma doença que atinge mais pessoas de idade, então os familiares têm que prestar bastante atenção. E os pontos iniciais que a gente pode começar a observar dentro da família, já começa a acontecer, digamos, como pode ser esquecimento de alguma coisa, insônia. A Mariana vai explicar isso exatamente agora. Eu vou falar sobre os sintomas. Na verdade, quando a gente fala de Alzheimer, Eita. a primeira coisa que eles vão falar, que a gente lembra, é sobre a perda de memória, né? Só que, infelizmente, a doença não é só isso. Os primeiros, na verdade, são 3 estágios. O primeiro estágio da doença é a perda de memória, porém, uma perda de memória mais normal. É aquela de se esquecer onde colocou um objeto, esquecer se trancou numa porta. Aí, esse primeiro estágio não tem muita relevância, porque ninguém, é coisa da idade, é normal esquecer, é normal se preocupar com essas coisas. Só que aí, se você não tratar esse primeiro estágio, vai para o segundo estágio, que é um pouquinho mais grave, né? Que já é a dificuldade de fazer tarefas cotidianas, de lavar uma louça, a pessoa já começa a esquecer nisso. E também há uma brusca mudança no humor. Uma pessoa que era alegre, uma pessoa que era feliz, começa uma pessoa mais agressiva, uma pessoa mais triste. E aí, infelizmente, se não tratar, já vai para o terceiro estágio. Que a pessoa já perde totalmente o poder da fala, já se isola do mundo, já perde totalmente a memória, já não consegue reconhecer os rostos, né? Já é uma coisa mais triste. E também não consegue mais sair de casa, porque já não lembra para onde vai, para onde veio. Aí já é o avanço do Alzheimer, que infelizmente não tem cura, né? Você tem alguma dúvida em relação aos sintomas? Não, porque nós estamos convivendo com uma pessoa assim. E aí, Não foi por acaso, né, que esse tema vocês escolheram e que muito vai nos ajudar, porque para nós, alguns, ainda é confuso, né? É a doença, não é a doença, sempre foi assim, é a questão do temperamento, ela sempre foi dessa forma. Então, é muito confuso no começo, realmente, a gente tem dúvidas. verdade, porque pode confundir, né? Porque talvez é só a idade dela, mas não. Acho que alguém perguntou, né, sobre isso, como que é essa diferença. É realmente isso. O primeiro estágio não dá pra saber mesmo. O segundo estágio você já vê mesmo que já não é mais uma coisa só da idade, é uma questão de alterar o humor,
a questão de perder totalmente a noção de quem é você. Eu tenho um parente que tem Alzheimer também, e já não lembra mais, né, quem eu sou, quem é da família, não lembra mais dos filhos, o que é uma coisa bem triste. Tá bom? Obrigado. Imagina. O diagnóstico da doença de Alzheimer é o diagnóstico da doença de Alzheimer é o agente. Fala os exames, Cláudia. Os únicos 3 exames para detectar o mal de Alzheimer é o exame de sangue, a ressonância magnética e a tomografia computadorizada do cérebro. Esses são os únicos 3 exames que detectam a doença. E o diagnóstico é a biópsia do tecido cerebral, que raramente é feita em prática clínica, porque ninguém vai querer abrir a cabeça de ninguém para tirar um pedaço do tumor e fazer uma análise. Então, é feito os exames, como também exames tipo da pessoa, perguntar o que a pessoa comeu, o que a pessoa fez durante o dia. Isso também é uma parte de exames, de muita coisa, e exame, hemograma também faz parte, né? Eu acho que é só, gente. Obrigada. Então, gente, nós vimos bastante coisa, já algumas informações, né, teóricas, enfim. E agora a gente vai ter um pequeno teatrinho que é mais ligado à relação de memória. Como a gente trata um idoso que no momento se encontra com essa doença, certo? Quem vai apresentar para vocês vai ser a Josileide e a Juliana. Dia 31 de março de 1988, meu filho pela primeira vez viu um pássaro e me perguntou 21 vezes o que era aquilo. Todas as vezes eu respondi que era um pássaro e cada vez o abraçava. Desculpe, mãe. Espero que vocês tenham gostado. Foi um teatro curtinho, né? Mas, assim, ele se diz por si próprio, né? Muitas vezes, para uma criança, nós temos... Pode falar, criança? Pode. Nós temos 3 crianças aqui. Quantas vezes eles podem perguntar, assim, vamos supor, ai mãe, onde fica tal lugar? Quanto é tal coisa? Para uma criança, a gente tem paciência de repetir. Para o idoso não. Não deveria ser assim, né? Então agora a Juliana vai continuar conversando com vocês a respeito dos tratamentos sobre a cura. Então, gente, ainda não temos uma cura do Alzheimer, mas nós temos o tratamento farmacológico, que é quando utilizamos os medicamentos, e os tratamentos não farmacológicos, que é quando não expomos o paciente a nenhum tipo de medicamento. Acredita-se que os sintomas do Alzheimer eles são causados por uma substância que se chama acetilcolina, na verdade na diminuição dessas substâncias. Então nós temos os medicamentos, alguns medicamentos que agem no retardo da diminuição dessa substância no cérebro.
E os tratamentos não farmacológicos são a estimulação cognitiva e social. A cognitiva é quando você estimula o paciente a pensar, a praticar atividades, por exemplo, jogo de memória, palavras cruzadas, curtas, porque o paciente geralmente se estressa quando ele não consegue fazer alguma coisa. Se você colocar umas palavras longas, obviamente ele não vai conseguir concluir. Também temos a interação social, porque quanto mais o paciente tiver contato com pessoas, estimula também o sentimento, porque chega uma parte, em um determinado ponto, que ele não consegue mais distinguir o que é certo ou o que é errado. E agora eu vou continuar com uma parte que acredito que para muitos seja mais relevante, né? Porque a gente conhecendo assim a doença, muitas vezes essa parte que toda foi explicada, o médico resume muito por cima. Então a gente a maioria das vezes já conhece. Então o que eu vou falar agora com vocês é sobre o auxílio ao cuidador. Porque a gente sabe que quem tem a doença, infelizmente, além do medicamento, nós não podemos fazer mais nada, entre aspas. Aí é que vem a grande questão. Muitas vezes, como já foi dito, o Alzheimer pode ser hereditário. Então pode ser que, por exemplo, um filho ou uma filha da pessoa que tem Alzheimer está cuidando. E aí, se ela se desgastar também ao extremo, pode ser que essa doença também venha muito mais cedo. Pode ser que essa pessoa não teria essa doença se cuidasse, se precavesse, se levasse uma vida mais calmamente. Mas, infelizmente, o desgaste de cuidar de uma pessoa que tem essa doença pode ocasionar que essa doença venha e muito mais rápido, muito mais forte. Acaba que a pessoa que não se cuida, né, não tem um cuidador auxiliar, essa pessoa a gente viu que a partir de 65 anos é a idade que prevalece. Mas se a pessoa não se cuidar, se a pessoa tiver muito estresse, enfim, muitas preocupações, antes disso, ela pode acabar tendo alguns sintomas mais leves e progredindo muito rapidamente. Então, um dos auxílios que nós teríamos aos cuidadores é ter um revezamento. A gente sabe que cuidador é uma coisa muito cara. Mas é porque é um profissional que ele não pode ser um profissional que você acha na esquina. Tem que ser uma pessoa que tenha feito um curso, que tenha renome, que já tenha trabalhado com outras pessoas, né? Porque você não vai entregar, por exemplo, uma criança com qualquer um. Da mesma forma, nós também temos que pensar com os idosos. Nós não podemos deixá-los a fralda. Então, isso dá uma certa confiança do tipo, isso vai passar. Agora, o idoso, ninguém quer ficar pensando, tipo, quando é que isso vai terminar? Porque isso só vai terminar, infelizmente, quando a pessoa vier a descansar. E isso eu acredito que ninguém deseja para uma pessoa, né, que ama, né? Então, uma das coisas é ter uma pessoa para auxiliar. Como assim? Eu não tenho condições de pagar uma pessoa que fique revezando comigo 24 horas, 48 horas, 24 horas, 48 horas. Então, contrate uma pessoa que possa, pelo menos, dormir com o idoso. Muitas vezes a gente fala assim, dormir com uma pessoa é jogar dinheiro assim fora, jogar dinheiro à torta e à direito. Mas, gente, pensem bem, qual é o momento do dia que você vai resgatar as suas forças? Não é dormindo? Agora imagine você passar o dia inteiro cuidando do idoso, a noite inteira cuidando do idoso, o dia inteiro, a noite inteira, uma hora você vai precisar de alguém para cuidar de você próprio. Então, o ideal é que tenha uma pessoa para cuidar do idoso pelo menos durante a noite. Mas o idoso vai dormir durante a noite. E se acontecer alguma coisa durante a noite? Quem está dormindo do lado do idoso sempre tem que ficar atento. Uma pessoa que se mexe, aí tem que ver lá o que está acontecendo. Pode ser que vai levantar e caia. Então, quem está dormindo, o cuidador que passou o dia inteiro acordado, cuidando, enfim, quando chega à noite, ele já está extremamente fatigado. E ele não vai conseguir ter um sono tranquilo a noite inteira. Então, por isso a importância de ter um cuidador que vá permanecer pelo menos durante o período da noite. Uma coisa agora importante para o idoso. A gente sabe que é difícil ter uma rotina marcada, mas para o idoso que tem Alzheimer é o ideal. Ter horário para dormir, ter horário para acordar,
ter horário para comer, ter horário para tomar banho. A gente sabe que regras a gente pode quebrar, né? Mas deve ter uma prevalência. Porque se um dia o idoso dorme 11 horas da noite, no dia seguinte ele vai querer passar o dia inteiro dormindo. Consequentemente, isso vai afetar na próxima noite. E isso aí só vai acarretar que a pessoa vai acabar tendo que tomar mais medicamento. E existem grandes pesquisas que falam que medicamentos calmantes, tranquilizantes, em qualquer ampla rede desses nomes, afeta a memória. Então você está pagando extremamente caro por um medicamento para retardar essa doença e você está dando um outro medicamento que está acabando com a memória da pessoa. Então você simplesmente está jogando dinheiro fora e mantendo uma pessoa tranquilizada, quietinha, paradinha. Então muitas vezes a gente pensa, mas é melhor dar o calmante e tudo, né? E fica ali calminho, paradinho, mas você não está pensando no idoso. Você está pensando em si próprio. O ideal também é para o idoso ser estimulado, né? Não adianta você dar banho no idoso, dar comida e deixar o idoso o dia inteiro parado em determinado lugar. Quanto mais a pessoa que tem essa doença vai ficando quieta, retraída, mais essa doença evolui. Porque pensem vocês, como vocês se sentem quando vocês tentam lembrar o nome de alguma pessoa, de alguém, e vocês não conseguem? É constrangedor, né? Tipo, eu chego, vou cumprimentar a Juliana, oi, tudo bom? Não lembro o nome da pessoa. Não é legal isso. Então, tentem se colocar no lugar de uma pessoa que tem um Alzheimer. Não vai ser favorável em momento nenhum. E quando essa pessoa fica sozinha, muitas das vezes ela fica refletindo no seu subconsciente. Quem é fulano? Quem é Beltrano? Qual é o meu nome? Quem foi meu pai? Quem foi minha mãe? E a pessoa não lembra. E isso a pessoa só vai ficando mais triste, cada vez mais triste. E isso só vai levar ao quê? Infelizmente, a depressão. Aí mais um medicamento que vai ser acrescentado no orçamento. E às vezes também os remédios para a depressão também afetam a memória. Então aí vai ser mais coisas que você vai estar tomando no final das contas. 2, 3, 4 remédios que tá para acalmar a pessoa, que é para fazer a pessoa dormir, que é para fazer a pessoa, enfim, inúmeras coisas, mas está acabando com o cérebro da pessoa. Os neurônios todos estão morrendo e neurônio não se regenera. Então o ideal é que você também tente estimular a pessoa. Mas a pessoa não enxerga muito bem, então vamos tentar fazer outra coisa. Tem que se conversar com o idoso, tem que se estimular a pensar no hoje. Que dia é hoje? Que dia é amanhã? Quando é meu aniversário? Quando é o aniversário de fulano? Quando é o aniversário de Beltrano? Tem que ter essa estimulação. Se a pessoa enxerga, como já foi dito, caça-palavras seria uma boa dica, porque a pessoa vai ser estimulada. Claro que isso mais nos sintomas mais iniciais, porque ele também tem que ser um caça-palavras menor. Se for um caça-palavras muito grande, a pessoa vai se estressar porque ela não consegue lembrar. Consequentemente, ela vai ficar triste, porque ela não está conseguindo lembrar o que é. Então, isso também só vai fazer mais mal. Uma coisa também legal a ser feita é estimular, fazer pequenos comandos. Por exemplo, a senhora terminou de almoçar? Muito bem. Pega o prato da senhora e leva até a pia. É um comando por vez, falando pausadamente, para dar tempo da pessoa conseguir entender o que é para ser feito, como deve ser feito. Não adianta você dar 3, 4, 5 coisas para ela fazer na mesma hora, que ela não vai lembrar. Não vai. Ela vai fazer, no máximo, a primeira. A segunda em diante ela já esqueceu. Um outro falado. E o que eu acredito que seja relembrando sobre o teatro, que seja como tratar o idoso. Foi legal que a dona Juliana fez com a dona Josi? Tratando ela mal? Não foi. Então nós temos que analisar isso dentro de nós mesmos. Como nós estamos tratando a pessoa que tem Alzheimer? Nós estamos tratando como crianças? Se estivermos tratando como crianças, já está errado. Não é uma criança. Certo? Então nós precisamos ter carinho, ter cuidado, sempre demonstrar ter mais paciência. Se a pessoa caiu, por exemplo, não vai todo mundo em cima se afogar. Por exemplo, se uma criança cai, se for todo mundo em cima, a criança sai do berreiro.
Agora, se a criança caiu e ninguém olhou para ela, daqui a 2 minutos ela levantou para sair, tá andando, tá brincando, nada aconteceu. O idoso tem que ser assim, tem que ter tudo, tem que ter cuidado. Se você chegar, o idoso caiu, vai tudo, meu Deus, caiu, quebrou, o idoso vai ficar mais nervoso ainda. E uma pessoa que já não tem mais tanta consciência do que é, do que faz, do que é certo, do que é errado, e se tiver quebrado alguma coisa e ela quiser mexer a todo custo? Pode piorar. Então, sempre, a todo momento, a gente sabe que é difícil, mas o necessário é sempre manter a calma. Ah, eu estou estressada. Dá uma voltinha de 5 minutos, toma um copo d'água e volta para cuidar dele, certo? Porque ele é a única pessoa que você vai ter. Pode chorar. Professora, é hereditário? É. Infelizmente, é. Mas pode ser retardado. Né? Se a gente tiver esses cuidados de se cuidar, né? Sempre procurar se acalmar, sempre procurar descansar bem. Os medicamentos, eles retardam os sintomas. Os sintomas, eles não param, eles não escapam, eles apenas se retardam. Deixam os sintomas mais leves, mais brandos. O tratamento inclui tudo isso, todo o treinamento com a pessoa e também os remédios, ou só uma coisa e só outra? Não, tudo. É tudo, leva tudo. Ah, sim. Alguém tem mais alguma coisa? Perguntar? Não? Tudo bem? Depois do show de Lara, tá tudo bem? Então tá bem. Nós agradecemos. Esse trabalho foi muito importante para ser feito. Em relação à minha avó. Ô, Jô, nega um copo de água aí, por favor. Assim a gente pode conhecer o que realmente uma doença pode fazer com uma pessoa. Infelizmente a gente pensa que o problema do mundo hoje é a AIDS, é o câncer, mas não é. A AIDS e o câncer hoje têm tratamentos, enquanto a doença de Alzheimer, infelizmente, não tem cura. E conhecendo melhor como tratá-lo, como cuidá-lo, não vai curar. Mas para nós, pelo menos, vai fazer um sentido a ação da pessoa, por que ela faz determinada coisa, por que ela não faz determinada coisa, como que ela se sente. A gente sabe que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Mas você conhecendo um pouquinho da doença, além do que um médico diz, em 5 minutos no consultório, você consegue cuidar melhor dessa pessoa. E é uma doença que não é só o portador da doença que sofre, é a família. Eu, na verdade, não conhecia ninguém próximo de mim que tinha doença, mas com o depoimento da Ju, da Mari e da Gabi, eu senti isso na pele, sabe? Eu senti um pouco do peso que é ter alguém na família com uma doença. Então, eu sei que é uma coisa muito difícil de lidar. E eu acho que o que a gente mais aprendeu nesse trabalho, acima de tudo, os conhecimentos são muito importantes, mas a paciência e o amor que a gente tem que ter com nossos familiares, que eu acho que vale muito mais que qualquer cura, vale muito mais que qualquer tratamento, né? É isso. A minha avó também é e a gente demorou muito para identificar, porque a gente não sabia. Não sabia, quando a gente viu já era tarde demais. Mas na primeira, nem no segundo. E quem mais sofre com isso é quem está em volta. O próprio portador não, às vezes nem entende. Nem sabe o que está acontecendo. Bom, gente, eu não tenho alguém na família com Alzheimer, mas eu sei que isso é um mal que, assim, além do paciente em si, tem a família também, que às vezes é muito complicado, é muito cansativo.
A pessoa tem que ter muita paciência, muito amor mesmo, como já foi falado. É isso. Gente, eu não tenho ninguém na família, mas eu sei que isso é difícil, é muito duro ver que as pessoas não conhecem os próprios filhos. Isso deve ser bem chocante. E é isso. Mas eu aprendi muito com esse trabalho, aprendi muito e cada dia eu faço aprendendo mais. E que fica um alerta, né, para a família, se vê algum que o idoso está esquecendo muito fácil, não só idoso, né? Caso raro também ter jovem, mas acontece. O esquecimento muito fácil, sempre correr a um posto de saúde, a levar uma unidade médica mais próxima, para estar vendo. Não ignorem, né? Não ignorem os primeiros sintomas, porque pode ter cura nos primeiros sintomas, então não deixa a doença se elevar tanto. Por falta de conhecimento mesmo, a gente acaba não se cortando, achando que é coisa normal e não é, né? Ficar naquela, é a idade. Sempre correr atrás e ver qual o motivo do esquecimento. Querem falar uma coisa também? Fazer mais gente chorar? Não? Então finaliza, por favor. Então, gente, mais alguma pergunta para a gente poder finalizar? Então, a gente agradece o espaço, né, que você deu para a gente poder realizar o trabalho. A gente agradece a atenção de vocês e, enfim, muito obrigado. Nós que agradecemos a vocês, né? Nós já conhecemos um pouco dos fatos, não sabíamos disso tudo, estamos convivendo com ela, mas aprendemos muito, tenho certeza que muito nos ajudou, né? E vamos procurar, se já cuidávamos com cuidado, com todo amor, vamos procurar dar mais. É uma pena que dentro da família, vocês também vão conhecer, que não se divide igualmente. Vocês devem conhecer casos, não se divide igualmente assim. A mãe é para 10 filhos, e 10 filhos não é para uma mãe. Mas foi muito claro, foi muito bom o que vocês ofereceram para a gente. Então, nós estamos realmente aqui alegres e colocamos aqui à disposição a nossa simples casa, o dia que precisarem voltar e fazer os outros trabalhos, precisarem daqui, conte com a gente, estamos aqui para abraçar essa causa. Muito obrigado. É longe, mas vocês conseguiram chegar. O mais importante é o que a Gabi falou, que para uma pessoa só cuidar de alguém que tem esse problema é muito cansativo. Realmente, é mesmo. Tem que dividir a tarefa, porque para uma pessoa só acompanhar uma pessoa com esse problema, de dia e de noite, aí o cuidador vai terminar ficando pior do que ele que está com o problema. Então é muito importante que as tarefas sejam divididas para ambas as partes. E para um só é muito cansativo. Não é impossível, mas que é cansativo, por isso ela está aqui 2 semanas, já estou morando na minha casa hoje, né? Eu acompanho ela todo, depois retorno. O que a gente sente muito é que o idoso, fora de casa, realmente é muito difícil. Então, quando nós assumimos cuidar dela, ela mora em Pernambuco, tem 2 filhas lá, mas as 2 estão impossibilitadas de cuidar. Então, nós resolvemos trazê-la. Em junho fez 1 ano, ela está conosco. E é aquela história, né? Eu quero ir para a minha casa. Todos nós gostamos da nossa casa, né? E a gente se sente mal nesse sentido, de não poder ir cuidar dela na casa dela. E realmente, né, se torna uma coisa quase que impossível. Mas à medida do possível que a gente pode fazer, estamos aqui. Eles querem aqui hoje por causa da senhora. Ó, um monte de neto que a senhora ganhou. Ó, Deus abençoe a todos. Muito obrigada por tudo isso. Eu mereço todo esse apoio, todo esse desejo de Deus a recompensar todos vocês. Vocês vão ajudar outras famílias, né? E outros que necessitam também. Eles são biomédicos, a senhora viu que eu sou biomédica? Só soltar lá para fazer
as consultas. Seja feita a vontade de Deus para todos. Então vamos dar uma salva de palmas para eles.